Abra sua Bíblia, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Abra sua Bíblia num texto muito conhecido de Romanos capítulo 2, muito conhecido mesmo, mencionado já 3 vezes, desde domingo passado, quarta-feira, hoje pela manhã. Nós tivemos hoje pela manhã na Escola de Obreiros um momento maravilhosíssimo para todos nós, lembrando aos irmãos que é aberto para toda a igreja, todo terceiro domingo pela manhã, e é uma convocação a todos que trabalham na igreja, em qualquer setor da igreja, é uma convocação, é uma necessidade, é um quesito para todo aquele que trabalha na igreja, estar nas escolas de obreiros. Então, se você não veio hoje, no próximo terceiro domingo do mês de fevereiro, você está intimado a vir para celebrarmos juntos o nome do Senhor. Romanos capítulo 12. Se há aqui algum irmão, alguma família para ser recebido como membro, hoje eu peço a você que se dirija até a antessala do templo, por favor, que o pastor Enéas vai ter um momento de conversa com você. Se há algum irmão, alguma família para ser recebida hoje como membro, por favor, se dirija até a antessala do templo, o pastor Enéas vai ter um momento só com você, rapidinho. Quem achou a palavra? Amém. Romanos capítulo 12, que você é tão íntimo dessa palavra, conhece tanto. Quero conversar com você hoje, por ser o culto da família, o culto da celebração da ceia, conversar sobre esse assunto tão importante para a minha vida e para a sua vida também. Lembrando a você que eu não prego o que vivo, eu prego a palavra de Deus e preciso viver o que prego. Amém? Amém ou não amém? Isso, glória a Deus. Romanos capítulo 12. Rogamo-vos, ou rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Individualmente somos membros. Amém. Então essa pessoa que está na linha da sua visão é membro do corpo com você. Essa pessoa que está sentada ao seu lado, a retaguarda, a direita, a esquerda, à sua frente, essa pessoa faz parte do corpo de Cristo juntamente com você. Amém? Graças a Deus. Então, eu gostaria que você peço a você que fique com a sua Bíblia aberta, para que a gente trabalhe junto esse texto e a gente tente compreender o texto. Romanos 12 é a continuação de um assunto de relacionamento com Deus. O livro de Romanos nos mostra, quando nos apegamos ao Senhor, o que nós devemos abandonar e de quem nós devemos nos distanciar. A Bíblia toda retrata isso, mas de uma forma muito específica. Romanos não apenas diz isso, mas fala precisamente de resultados. O livro de Romanos é a carta aos Romanos, ou a epístola aos Romanos, é aquela que diz que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esta citação diz que o resultado do pecado é a morte, mas o resultado do dom gratuito de Deus, ou seja, você não fez nada para merecer. O resultado do dom gratuito de Deus, aquilo que é uma dádiva dele, é a vida eterna. Só que aí abre um precedente poderoso e necessário, uma condição: vida eterna em Cristo Jesus. Não há vida eterna
fora de Cristo. Por que não há? Porque Ele é a vida. João, quando escreveu sobre Jesus, no capítulo 1, diz: nele estava, naquele momento que Ele se manifestou, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a gente pode pegar essa palavra e atualizar no sentido do verbo e dizer: nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Por isso que eu e você dependemos dele, porque compreendemos o que ele disse, e o que a Bíblia registrou, o que os escritos evangelísticos registraram, o que ele disse. João declarou que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, e ele disse: eu vim, para quê? Para que tenham vida e a tenham com abundância. Então quem quer vida abundante se relaciona com o Senhor Jesus. Quem não quer se distancia do Senhor Jesus. E no contexto aqui do capítulo 12, o contexto envolve o que foi escrito antes. Ele fala da profundidade das riquezas. Olha aí o versículo 33 do capítulo 11. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Profundidade, algo profundo. Ele diz: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, o propósito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Olha isso, versículo 35, quem deu primeiro a ele, para que seja recompensado? Então, é uma pergunta da palavra de Deus, é uma pergunta que está em consonância com a conversa de Deus com Jó, quando ele diz: Jó, onde estava você quando eu fiz isso, isso, isso? E Deus então traz uma lista de coisas que ele fez, que ele criou, e ele então retrata aqui, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, estava em Roma, aos romanos, ele diz: quem deu primeiro ao Senhor, para que lhe seja recompensado? Ou seja, tudo que eu tenho, tudo que você tem, veio de Deus, veio do Senhor, é tudo dele, pertence tudo a ele. E aí Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Sabe o que Paulo está dizendo? Que você é dele, que você pertence a ele. Exatamente enquanto estamos aqui celebrando ao Senhor, enquanto escolhemos estar neste lugar, eu estou aqui porque escolhi estar. Você está aqui porque você escolheu estar. Se você tivesse dito: não vou ao culto, não vou ao templo, você não viria. Mas você veio porque você escolheu estar. E alguns irmãos gostam de dizer: o Espírito do Senhor te trouxe. Sim, eu concordo que o Espírito do Senhor me trouxe e te trouxe, mas você escolheu estar aqui. Ele traria todos quantos igualmente escolhessem estar aqui. Esse templo pode estar na sua lotação permitida por lei, hoje 90% da ocupação geral do que se pode colocar, poderia conter muito mais pessoas aqui que escolhessem estar aqui, mas veio quem escolheu. Eu escolhi, você também escolheu. E eu espero que a gente esteja realmente aqui, que a gente não esteja só visivelmente, só aqui de corpo, mas que espírito e alma esteja aqui, que nós estejamos completos aqui, e aqui viemos completos para adorar o nome do Senhor. Você concorda? Então olha só, quando ele diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Aí ele segue dizendo, porque a Bíblia originalmente não foi escrita com capítulos e versículos. Dou graças a Deus pela ideia de colocar capítulos e versículos, porque senão seria difícil para a gente achar. Já pensou a gente abrir aqui um rolo do livro de Romanos e abrir e tentar achar aquela passagem quem quer? A gente vai ficar abrindo, enrolando, e talvez seria muito difícil. E a gente tem essa facilidade. Que bênção, é ou não é? É ou não é? Você pode vir no domingo, nos domingos pela manhã desse trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós estamos estudando sobre a Bíblia, sobre a formação da Bíblia, sobre o cânon sagrado. O texto de hoje é sobre a inerrância
da palavra de Deus. Então, se você vier no próximo domingo e durante todo esse trimestre pela manhã, você jovem, por certo, a classe de jovens já voltando, aliás, já no sábado, dia 22, já recomeça o culto jovem, em nome de Jesus. Eu espero que no próximo ano comece até antes, na verdade. Então venha celebrar a verdade da palavra de Deus. Então, quando nós sabemos dessa informação, que dele, por ele, para ele são todas as coisas, e por isso glória pois a ele eternamente, amém, ele diz: rogo-vos pois, irmãos, sem interrupção ele diz, rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Quando ele fala rogo-vos pois, irmãos, ele está querendo dizer, já que tudo é dele, por ele e para ele, e por isso glória a ele eternamente, amém. Já que é assim, já que essa verdade está estabelecida e compreendida, rogo-vos pela compaixão de Deus, já que tudo é dele, que vocês apresentem. Ele está falando à igreja, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele então elucida o que é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz que é o vosso culto racional, com entendimento, sabendo o que está fazendo. Então, por ora, deixe essa expressão que é o vosso culto racional, porque é tão somente uma consolidação daquilo que ele já disse. Então, ele diz, já que tudo é dele, por ele e para ele, eu rogo a vocês, igreja, que vocês apresentem a ele. Não está falando de algo que o Senhor está requisitando diretamente, que o Senhor está exigindo diretamente, embora isso esteja intrínseco no texto, faz parte do texto essa verdade, mas o que a Bíblia está desafiando a mim é entregar a ele um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, partindo do pressuposto que eu sei que tudo é dele, por ele e para ele. Então, olha a pergunta que ele faz antes: quem primeiro deu a Deus para que seja recompensado? Sabe o que a palavra está dizendo? Que Deus não faz nada por mim e em mim por recompensa de algo que eu tenha feito por ele, que tudo que acontecer na minha vida é um movimento divino tentando clarear o meu entendimento de relacionamento com ele. E se há algo que eu, Ednei, preciso, e você precisa, que a igreja precisa, é que o nosso entendimento seja clareado, iluminado, em relação ao nosso relacionamento com o Senhor. Então, já que tudo é dele, por ele e para ele, Paulo diz, eu rogo que vocês compreendam esta verdade, porque se eu não compreender que tudo é dele, por ele e para ele, eu vou me restringir. Mas quando eu sei desta verdade, quando esta verdade está clara para mim, eu me libero para o Senhor. Por quê? Porque eu estou apenas não retribuindo a Ele alguma coisa, mas eu estou compreendendo de quem eu sou, a quem eu pertenço. Então estar aqui não é um sacrifício, estar aqui não é uma obrigação, estar aqui é resultado de um entendimento, de algo que eu quero lhe ofertar. Eu sou constrangido pelo seu amor. Paulo diz, porque o amor de Cristo nos constrange. Quando nós compreendemos o amor de Cristo, isso é tão claro para nós, que a gente não tem como fazer outra coisa a não ser entregar o nosso ser para Ele. E quando eu me restringo em algo a Deus ou para Deus, eu estou roubando de Deus aquilo que é dele. O louvor que eu louvo, que você louva, é dele por direito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive você. Então diga comigo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Completa a frase para o seu vizinho, aponta o dedo e diga, inclusive você. Escolhemos estar aqui, é o que eu estava dizendo,
Estamos aqui porque escolhemos estar, mas agora, exatamente agora, tem gente fazendo as maiores barbáries. Agora tem gente estuprando, roubando, matando, fazendo aquilo tudo que até a Bíblia diz que até dizer é torpe. Mas a grande verdade é que essa pessoa que está fazendo isso agora é dele. Pertence a ele, porque foi ele que deu a todos a respiração e a vida. Não existe uma pessoa agora, nesse momento vivendo, que já viveu, que viverá, que ainda vai nascer, que não seja de Deus. A diferença é que eu e você sabemos a quem pertencemos. E essa pessoa que está fazendo isso agora, não sabe que pertence a um Deus santo, bondoso, misericordioso. Mas quando essa verdade encaixar no coração dessa pessoa, essa pessoa será mudada, será transformada, como todos nós aqui, sem exceção de ninguém, fomos transformados igualmente pelo seu poder. E quando entendemos isso, quando compreendemos isso, a gente não resistiu. Nós abrimos o nosso coração de: vem, ocupa teu lugar, ocupa teu lugar que é de direito, é teu, pode vir ocupar, vem ocupar. Oh, meus irmãos amados, e o segredo desse relacionamento, a síntese desse relacionamento é entender isso, que muito embora eu tenha aberto o meu coração para o Senhor e você também, existem ainda conquistas em nós, que Ele não desistiu. Aquilo que você ora, aquilo que você coloca diante dEle, porque você não é diferente de mim, você também ora, eu também oro. Limitações que nós temos, coisas que nós precisamos resolver na nossa vida, Ele está junto para ajudar. É preciso que você compreenda isso. Deus está junto de você para ajudar a resolver essas coisas. Por quê? Porque eu sei que Ele sabe que eu não consigo resolver sozinho. Você também não consegue resolver sozinho. Então, quando nós temos esse senso de pertenço, de quem nós somos, a quem nós somos, a quem nós pertencemos, a quem nós devemos o nosso louvor, a coisa vai ficando facilitada. Então tem várias coisas que nós precisamos perceber, que precisa ser clareada em nossa mente. Então, já que eu tenho entendimento de pertenço, eu dou a Ele, eu celebro a Ele, eu apresento o meu corpo, eu pego o meu corpo e ofereço a Ele, voluntariamente. E como diz o texto, eu apresento o corpo a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que seria isso? Oferecer o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque se a gente for olhar esse texto, vamos ser sinceros, a gente gosta quando completa logo o segundo versículo, para a gente não se conformar com esse mundo. A gente gosta de passar por isso aí, transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente gosta de ir logo, para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja sincero, quem é que quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Estou te perguntando, daqui a pouco eu falo com você sobre isso. Quem quer? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Não é para baixar o braço. Cadê você? Diga: eu quero a boa. Faça assim: eu quero a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abaixando a mão, vira para quem está perto de você e diga: você tem certeza que você quer? Quando ele falou rogo, ele diz: eu imploro, eu clamo a vocês, que vocês prestem atenção nisso. Agora você viu que o versículo 1 diz: rogo-os, pois, irmãos.
Ele está falando de pessoas que já se entregaram ao Senhor, que já têm entendimento do senso de pertenço. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, e ele apela para algo. Ele não apela tão somente para o nosso entendimento, mas ele apela para uma compreensão da obra de Deus na nossa vida. Ele fala pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. E quando ele fala da misericórdia de Deus, está junto nisso aqui a entrega dele. A misericórdia de Deus, quando Deus pede para eu apresentar alguma coisa a Ele, que é minha, que eu tenho entendimento que é meu, Paulo está dizendo, pela compaixão de Deus, apresente. Quando ele fala pela compaixão de Deus, ele está falando de algo que ele já apresentou a mim. Ele não está pedindo que eu apresente a Deus algo que eu não recebi. Ou seja, assim como Deus já apresentou solução espiritual para a minha vida, solução eterna para a minha vida, agora eu apresento a Ele voluntariamente aquilo que é fruto do penoso trabalho do Senhor na minha vida. Por isso que ele fala pela compaixão de Deus, pelo sacrifício do Senhor, por aquilo que Ele abriu mão, por aquilo que Ele entregou. Interessante que esta palavra é dirigida, e nesse período de 1900 e tantos anos, foi dirigida a tantas pessoas, a bilhões de pessoas. E muitas pessoas deram atenção a esta palavra e entregaram-se ao Senhor. A entrega de um justo, uma entrega que Deus fez, tocou gerações e gerações e gerações. Todas as gerações que compreenderam a entrega de Deus, aquilo que Deus nos deu por sua graça, que nos deu gratuitamente, com constrangimento no coração, com transformação de vida, essas pessoas têm compreendido isso e por graça, com alegria, voluntariamente, têm entregue ao Senhor. Não, eu repito, não como um sacrifício no sentido de estou me matando, não, mas voluntariamente, com prazer, estamos nos entregando a Ele a cada dia. Por quê? Por que isso? Porque a demonstração do seu amor é imensuravelmente maior do que qualquer pessoa aqui possa entregar para Ele, possa corresponder ao amor divino. Então ele diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo, se a gente fosse falar da lei do Antigo Testamento, que se levava o animal vivo não morto, ele era imolado no altar do sacrifício, a gente poderia pensar em mim e em você, negando-se a nós mesmos. Sacrifício vivo não é uma coisa insana, não é uma coisa que eu não saiba o que está acontecendo. Sacrifício vivo é quando tem a minha participação, quando eu voluntariamente nego a mim mesmo. Um sacrifício vivo, eu estou entregando algo que para mim tem valor, eu estou entregando algo que para mim custa, eu estou entregando algo que para mim é importante. Então, por entender, por compreender o amor do Senhor, eu lhe entrego, eu lhe faço um sacrifício vivo, no sentido de não dar a Ele nada morto. Me veio à mente, deixa eu falar, você tem no bolso, deixa eu dar esse exemplo que fica menos difícil. Você tem no bolso uma cédula de R$2, uma cédula de 5, uma de 10, uma de 20, uma de 50, uma de 100. E você tem uma cédula que já perdeu o valor, não se usa mais, não circula mais. Você vai dar oferta, você tira aquela cédula que não vale nada, que já está ultrapassada, que ninguém quer, que não serve para nada, e entrega na oferta. O que você deu? Nada. Você deu alguma coisa? Morta. Eu estou dando um exemplo, estou no campo do exemplo. Então, quando eu ofereço a Deus algo que é vivo, eu estou oferecendo algo que tem valor para mim. E não existe nada em mim que tenha mais valor do que a minha vida, do que a minha vontade. Então, quando eu compreendo a obra de Deus na minha vida, eu lhe entrego a minha vontade, eu lhe entrego a minha vida, eu nego a mim mesmo, eu renuncio a mim mesmo. E vamos ser sinceros? Sem exceção aqui, sem exceção, a começar desses dois pastores aí, olha para eles, começar deles. Cada um de nós ainda tem coisas que precisa entregar para Deus, no seu altar. Ainda existem coisas na sua vida e na minha, em todos nós aqui, sem exceção,
que precisa ser consagrada ao Senhor, para que a plenitude do fogo dEle, da presença dEle venha à nossa vida. Ainda há, sem exceção aqui, coisas a serem consertadas no nosso altar, no altar da nossa vida. Tem coisa na sua vida, na minha, nossa vida, que precisa ser reparada. Então o senso da precisão de que o Espírito continua agindo na minha vida e na sua, é a percepção que eu tenho que ainda há algo que eu não tenha entregue, que eu preciso entregar. Tem algo ainda em você que precisa ser colocado no altar de Deus e que faz parte desse altar, para que quando tudo isso estiver completamente, o fogo caia na sua plenitude e faça aquilo que é de pleno que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Você está aí? Sacrifício vivo, quando eu sinto, quando eu participo, não é algo insano, não é algo louco. Isso está acontecendo, eu estou num êxtase, não sei nem o que está acontecendo. Sai até a fumazinha das orelhas. Não, isso é loucura. Sacrifício vivo é algo que eu sei o que está acontecendo, eu sei onde me dói, eu sei o valor daquilo para mim. Mas eu chego e entrego, porque eu reconheço que tudo é dele, por ele e para ele. Sacrifício vivo, sacrifício santo, é quando eu tenho a compreensão que eu sou separado para Deus e separado do mundo. Eu sou separado para e eu sou separado do. Isso é um sacrifício santo. Lembra do que Pedro disse? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Diga, em toda a vossa maneira. Diga para o seu irmão, em toda a sua maneira de viver. Fala para o seu irmão. Agora diga para si, bata no peito, diga, em toda a minha maneira de viver. Nesse quesito não há exceção aqui. Todos nós precisamos ver isso. Sacrifício santo é que corresponda ao santo, ao Deus divino que está agindo na minha vida. E às vezes a simples leitura disso, a casualidade, o deparar-se com essa escritura, parece que a gente já está cumprindo tudo, mas quando a gente vai honestamente ler isso, meditar nisso, tentar viver isso, nós vamos ver fragilidades em nós, que precisam ser reparadas, que precisam ser consertadas, e que não adianta querer assumir. Fique bem presente, bem junto ao Senhor, porque só vai conseguir isso quem permanecer na presença dEle. Você pode dar uma de Judas, sair e se enforcar, é um problema seu, não faça isso. Seja como Pedro, ainda que você não consiga ser aquilo que você deseja ser no Senhor, mas não abre mão, eu não abro mão da presença dEle. Isso não é apologia à fragilidade, à fraqueza, mas ainda que você se sinta frágil, fraco, ainda que você compreenda que você não está correspondendo a Deus como você deveria corresponder, não abra mão de estar próximo a Ele o máximo que você puder, porque é na presença dEle, estando Ele mexendo na nossa vida, governando a nossa vida, ainda não obstante as nossas fragilidades. Quando eu digo fragilidade, eu não estou dizendo pecados aborrecíveis ao Senhor, estou fazendo apologia a isso, mas na minha fragilidade, na sua, vamos buscar ao Senhor, vamos amar a presença dEle, porque é na presença dEle que essas coisas terão solução. Sabe aquela sua fragilidade? Sabe aquilo que você ora? Porque você deve orar e falar com Deus de algumas fragilidades suas. Você deve passar pensamentos pela sua cabeça que você ora e pede misericórdia ao Senhor. Você de repente deve querer fazer alguma coisa em Deus e você não consegue ser aquilo que você desejaria ser. E você fala com Deus, olha como eu sou impotente. Devem ter algumas coisas assim que você deve falar com Deus de vez em quando. Não é possível que você fale com Deus só sobre o seu irmão. Não é possível que você fale com Deus sobre só o obreiro da igreja. Não é possível que você fale com Deus só sobre a sua esposa, seu marido, seu esposo. Não é possível que você fale com Deus só a respeito do seu filho. Você só olhe fragilidade na vida do seu filho. Não é possível, não é possível, é razoável que você se enxergue fragilidades em você, coisas que precisam do poder de Deus,
da glória de Deus, para que isso se assente e esteja resolvido. Eu quero lhe dizer que tal qual para mim e para você, Deus está aqui, e a presença dEle vai ser a garantia da solução de todas essas coisas. Você está aí, você pode dar glória ao nome do Senhor. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício agradável a quem? Agradável a quem? Então não é agradável a mim, não é agradável a você, é algo que satisfaça a justiça de Deus, é algo que satisfaça e traga prazer ao Senhor, algo que lhe é agradável. Agradar ao Senhor com todo o nosso ser. Enquanto faço, tenho um entendimento que aquilo agrada a Deus, e porque aquilo agrada a Deus, mesmo me exigindo, eu faço porque eu quero agradá-lo. Você deve ter comprado presente final de ano para dar para alguém, que você nem tinha condição de comprar à vista, e você fez uma prestação pequena. Toma cuidado depois com os pessoal do CRAU, que vão te dar na orelha quando você fizer o curso. Então, você de repente deve ter feito algumas besteirinhas, me permita entre aspas dizer, porque você queria agradar alguém, e como você não tinha todo o dinheiro, eu tinha até o dinheiro, você falou, isso aqui está reservado para algumas coisas que eu estou deixando aqui de lado, mas você foi movido pelo seu gosto, pelo seu prazer em entregar alguma coisa a alguém, e quando você entregou, olha só, você entregou, e quando você pegou e entregou, a pessoa já olhou o pacote, já, e abriu com interesse. Quando abriu, aí que ficou mais feliz ainda. Triste é quando você dá um presente, a pessoa, e quando ela abre, a pessoa geme, mas quando ela geme de alegria, e você geme por dentro, custou caro, mas você fez aquilo porque você queria ver o resultado na face da pessoa, você queria ver aquela pessoa feliz, não que ela vivesse um ano te agradecendo, tipo assim, lembra aquele perfume que você me deu? Nossa, que perfume! E sim, lembro, está acabando. Alguém já disse isso para você? Para mim já disse, está acabando. Não, aliás, não disse para mim, disse perto de mim com a conversa com outra pessoa. Olha, eu ganhei um presente assim, um perfume assim, está acabando. Você já sabe, para que fala assim, não sabe? Então, aí você vai oferecer alguma coisa a Deus, e você pensa, e você sabe que aquilo o agrada, e você não vê, mas você tenta ver, você tenta imaginar, quando você entrega a Ele, o sorriso dEle, como quando já teve a triste experiência de cometer um erro, um delito, e saber que ele não ficou feliz. Mas quando você faz algo que é do agrado de Deus, que você sabe que é do agrado de Deus, que é algo agradável a Deus, você faz querendo ver, me permita, Senhor, dizer, a cara de Deus, o semblante de Deus, a alegria de Deus, o prazer de Deus. Tem na Bíblia? Tem. Deus está numa conversa com uma pessoa diante de anjos, e Ele diz, você já observou na terra o meu servo Jó? Você quando você lê isso, para imaginar o prazer de Deus. Esse capiroto desse Satanás aí, desse diabo, está pensando que todo mundo me aborrece. Ainda tem gente lá na terra que quando eu olho com prazer. É isso. Você oferece a Deus e você cogita, Ele vai olhar para mim com prazer, porque Ele sabe que eu estou fazendo para agradá-lo, porque Ele sabe que eu reconheço que tudo é dEle, por Ele e para Ele, e Ele sabe que eu não estou fazendo isso sem propósito, eu estou fazendo com propósito. Então, quando eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo, em entrega viva, santa e agradável a Deus, eu tenho a percepção, entendimento, a compreensão
de que isso alegra o coração do meu Pai. Amém? E alguém poderia dizer, e o Pai Celestial com o coração alegre, meu Deus, quanta coisa Ele faz. A gente às vezes se equivoca com isso, e talvez nessa mercê, ou nesse objetivo, nesse desejo, a gente cometa atos errados com Deus. Não, eu não quero vê-lo feliz comigo, para que Ele me dê alguma coisa. Eu quero que Ele esteja feliz olhando para mim, para Ele entender que eu entendo, compreendo que tudo que Ele fez para mim é muito agradável para mim, que o que eu estou entregando a Ele, oferecendo a Ele, é tão somente uma maneira que o meu ser tem que dizer, eu reconheço que Tu és o dono de tudo, e que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, por isso estou te entregando isso. E aí Ele diz, não vos conformeis com este mundo. Veja que é a sequência, Ele fala para a gente apresentar o nosso corpo, numa entrega viva, santa e agradável, e Ele diz, não vos conformeis. Não adianta fazer uma coisa e não fazer a outra. Ou seja, se eu não consigo fazer tudo, pelo menos estou fazendo algo e quero fazer aquilo que eu ainda não estou fazendo. É isso o entendimento da Bíblia. Então eu começo assim e eu continuo. E também não vos conformeis com este mundo. Conformação é se igualar ao mundo. Formação, formar, conformar. A gente poderia usar a expressão que todo mundo entende e usa, formato. Mas vamos pensar hoje numa formação. Conformação é se igualar ao mesmo formato, a ser formado junto. Ele diz, não vos conformeis, não aceitem ser formados juntos com a formação do mundo, com o crescimento, com aquilo que é substância mundana. Mas transformai-vos, conformar iguala, transformar é uma atitude diferente, é mudar. Então eu não me conformo, eu não aceito me igualar, eu quero me transformar, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero ser diferente. Então, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tenha uma mesma formação, mas transformai-vos, ou seja, tem uma mudança de formação, pela renovação do vosso entendimento. Então, não há condições de que alguém deixe de se conformar, de se igualar, não há condições de alguém ser transformado, ou seja, seja diferente do que a formação mundana, se essa pessoa não for renovado no seu entendimento. Então nós oferecemos ao Senhor algo porque nós temos o entendimento, tudo é dele. Então, mesmo que eu negue isso, não vai me trazer resultado algum, eu já entendi, eu já compreendi. Então eu faço isso porque eu tenho esse entendimento. E agora a Bíblia está dizendo que eu só consigo não me conformar, me igualar à questão mundana, eu só não vou conseguir ser uma outra pessoa se eu não tiver uma renovação do meu entendimento. Então o que eu preciso? O que a Bíblia está dizendo que eu preciso e que você precisa? De uma renovação aqui. Uma renovação no nosso entendimento. O que é renovar? Renovar é ter algo novo de novo. Então o meu entendimento precisa ser novo de novo. O seu entendimento precisa. Se o nosso entendimento precisa ser novo de novo, é porque um dia ele já foi assim. Mas o dia a dia, a luta, relacionamento com as pessoas, relacionamento com pessoas na igreja, escândalos, coisas que aparecem, pode sim ir envelhecendo a nossa mente. Perceba a expressão, renovar. Renovar é diferente de envelhecer. Renovar é tornar novo de novo, ou seja, a minha mente foi envelhecendo, a minha mente começou a adquirir
coisas que a envelheceram, ela foi neutralizando meu procedimento, mas agora eu tive a compreensão, agora estou tendo entendimento que eu preciso ter uma mudança na minha vida, e ela não vai começar por atitudes externas, ela vai começar por uma renovação no meu entendimento. O que Deus quer é que eu faça, o que eu fizer, faça com entendimento. Eu estou fazendo porque entendo o que eu devo fazer. Fazer qualquer coisa sem entendimento em relação a Deus é encenar uma situação, é um embuste, algo que eu estou fazendo, tentando mostrar para Deus algo que não é real no meu interior. Por isso que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, eu vou ser repetitivo a você, ele diz no capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Da onde que ele começa? Ele começa do corpo? Não, ele não começa do corpo. Ele começa do espírito. Depois ele fala todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo. Espera aí, então apresentar ao Senhor o meu corpo em sacrifício, ou em oferta, ou em entrega viva, santa e agradável a Deus, é uma consequência do meu entendimento de que eu preciso fazer isso. Porque Ele age primeiro no meu espírito. Não existe nenhuma mudança que começa primeiro no exterior, ela começa primeiro no interior, porque qualquer mudança espiritual que acontecer em mim, começar pelo meu exterior, é algo que eu estou forçando, é algo que eu acho, eu preciso fazer isso, me é tanto penoso. Mas quando começa no espírito, pode até exigir alguma coisa de mim, mas não é algo penoso. É algo prazeroso. Por quê? Porque eu entendo que tudo é dele, por ele e para ele. Embora aquilo exija de mim o que eu estou entregando, mas eu quero fazer. Porque ter a percepção da alegria de Deus em me ver entregando aquilo de coração, me traz um prazer maior do que tudo. Então qualquer abertura de mão que eu tenha a fazer em relação a qualquer coisa na minha vida que eu estou abrindo mão para agradar o Senhor, não me é penoso. Por quê? Porque me é prazeroso. Estar aqui para você não é penoso. Estar aqui para você é prazeroso. Só que estar aqui é apenas um ingrediente pequeno de tudo aquilo que a gente pode fazer para Deus e reconhecer em Deus. Viver a vida como eu preciso viver, como você precisa viver, como nós precisamos viver como igreja, é que é isso. Estar aqui, celebrar nosso relacionamento com Deus, sair daqui e querer fazer tudo para glorificar ao Senhor, tentar fazer tudo para glorificar o Senhor, isso é o cerne da nossa vida, é o cerne da minha vida, é o cerne da sua vida, e nisso eu preciso melhorar, mas você também precisa. Diga para a pessoa que está, diga para o seu vizinho, eu preciso, mas você também precisa, vai. Diga, você precisa, mas eu também preciso. Diga para o seu vizinho, diga, você precisa, mas eu também preciso. Então a Bíblia diz que a gente precisa, ou tem que não se conformar, não estar na mesma formação do mundo. Deixa eu repetir para você. 1 João capítulo 1, o capítulo 2, versículos 15 ao 17, só para a gente relembrar: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, enquanto a Saminha volta para cá, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. A cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo.
E aí João diz: e o mundo passa, todo mundo olhando para o seu vestido, Samir, e o mundo passa, e toda a sua cobiça e soberba, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Deus quer que você permaneça para sempre. Deus te ama tanto e nos ama tanto, e ama tanto a igreja, que quer que a igreja permaneça com Ele para sempre. Para sempre é um conceito às vezes vago para nós, que vemos a idade passar, as coisas da vida passando, e que às vezes o tempo passa para fazer algumas coisas. Conceito de eternidade para sempre para nós é muito vago por conta da nossa limitação, mas é vago só agora. Um dia será a minha realidade, a sua realidade, será a nossa realidade em Deus. Você está aí? Não vos conformeis, não seja formado com esse mundo, mas transformai-vos, seja diferente a sua formação, mude a sua formação, pela renovação da sua maneira de entender, de compreender, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer a vontade de Deus para a sua vida? Vê se a pessoa que está perto de você está levantando a mão. Quem? Fique com a mão levantada. Vai. Quem aqui quer a vontade de Deus para a sua vida? Quem quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eita, glória a Deus. Então vamos falar sobre isso aqui para a gente orar. Quando eu quero a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, não quer dizer que ela vai ser boa, agradável e perfeita para mim. Quando Paulo se utiliza da expressão boa, o grego é agathon, que fala benefício, bondade. E a Bíblia já nos diz que a bondade de Deus nos leva a nos arrependermos e a ter a nossa vida transformada. Só que dentro do campo da vontade de Deus, aquilo que é benefício, aquilo que é bondade, aquilo que é algo bom, nem sempre é bom para a nossa carne, nem sempre é bom para as nossas escolhas, nem sempre é bom para aquilo que a gente imagina ser bom. E um dos exemplos que eu posso dar para você é qualquer coisa que a gente se utiliza no dia a dia, ou que a gente venha se utilizar, e eu sempre falo sobre isso, porque quando falo sobre boldo, todo mundo já faz assim com o nariz, ó. Não que cheira tão ruim, mas o gosto é terrível. Só que ele é muito desagradável. No gosto humano, quando você o toma, você toma com repugnância, aquilo é ruim. A não ser que tem alguém aqui que fala assim: não, eu amo boldo, eu amo tanto que eu já como a folha. A gente sabe que não é tão agradável assim o seu gosto, o seu paladar. Só que o efeito dele é bom, traz benefício para nós. E o detalhe todo é nós chegarmos a um entendimento de que nós queremos essa vontade divina para a nossa vida, mas o efeito imediato dessa vontade divina não nos sinaliza como boa por conta do apetite humano que a gente tem, por causa da nossa vontade que entra em crise com a vontade de Deus. Porque quando a gente lê a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, nós não podemos traduzir como que Deus vai fazer tudo que eu quero, Deus vai agir como eu imagino. Não,
Deus vai trabalhar e agir, a vontade de Deus vai agir na minha vida para me levar a resultados de bênçãos espirituais, porque ele começa pelo Espírito, e não adianta nada a carne estar bem se o Espírito estiver doente. Então Deus vai curar lá dentro de cada um de nós aquilo que precisa ser curado. E às vezes o que Ele nos dá a curar não nos é agradável inteligivelmente, mas o é espiritualmente. Então eu escolho, eu desejo a vontade de Deus, mas essa vontade de Deus, quando vem à minha vida, nem sempre me agrada, nem sempre aguça o meu desejo humano. Parece que Ele está agindo na contramão do que eu queria. Mas se eu tenho entendimento que a minha mente foi renovada para aquilo e eu quero a vontade de Deus, amarra o cinto, aperta o cinto, porque Deus está no controle, e aquilo que aparentemente é amargo e ruim na minha vida e está me sacudindo todo, vai trazer a plenitude da vontade de Deus para a minha vida, que é boa, vai trazer resultados espirituais positivos. Se fôssemos descer a casa do oleiro, como Jeremias 18 diz, todos nós diríamos para o Senhor: por que o Senhor está fazendo assim? Está doendo. O profeta diz que o barro não tem que dizer ao oleiro: por que me fazes assim? Porque Ele tem o controle de tudo, a vontade dEle é soberana, é especial para mim e para você. A vontade de Deus não vai se amoldar ou se moldar à minha. Ao contrário, é a minha que tem que se amoldar a dele, porque eu escolhi ser transformado, eu escolhi ser mudado, eu escolhi ser diferente daquilo que até então eu sou, e agora eu estou entrando no campo da ação de Deus, que está agindo em mim com a vontade dele que é boa. Ele está agindo em mim, transformando coisas, me dando boldo, para trazer um resultado benéfico lá no meu interior, e que se eu fosse escolher aquele caminho, eu não escolheria. É por isso que a vontade de Deus precisa estar na minha vida, porque se eu fosse escolher aquele caminho, eu não escolheria. Mas como é Deus que está no controle de tudo, Ele sabe por onde me guiar. E o bom é saber que Ele está segurando na nossa mão e está nos guiando. Parafraseando, nenhum pastor, quando o Salmo 23 foi composto, leva a ovelha a pastagens verdejantes, sem se deslocar do lugar que está, já que está dizendo que leva, e sem passar por lugar que a ovelha não aprecia. Pastor Enéas falou hoje com uma precisão espiritual incrível, uma elucidação espiritual incrível sobre o deserto e as dificuldades na nossa vida, e que o Senhor passa conosco. Na verdade Ele está nos guiando, porque a questão não é o deserto, é aonde Ele quer nos levar que passa pelo deserto. E às vezes a vontade de Deus tem que passar conosco pelo deserto, para que a gente valorize o lugar onde Ele está nos levando. Então a boa vontade de Deus para você pode não lhe agradar imediatamente. A vontade de Deus para você que é boa, pode não ser boa para os seus olhos imediatamente. As escolhas de Deus para você podem não lhe agradar humanamente, plenamente, mas descansa o coração, se você tem compreensão que é a vontade dEle que está acontecendo na sua vida, porque Ele está no controle de tudo, porque você reconhece isso, você tem o entendimento, os resultados serão de bênção para você. E me permita dizer, Deus está nos guiando para o céu. E essa vida é tão somente um deserto pelo qual Ele está passando conosco,
E a gente sim está enfrentando um monte de dificuldade e vai enfrentar muito mais. Sabe para quê? Para que a gente não valorize demasiadamente o deserto que a gente está passando e troque pelo céu para onde Ele está nos levando. Para que eu e você não sejamos como o pai de Abraão, que chegou em Harã, finalzinho do capítulo 11 de Gênesis. Ele ia para Canaã, mas ele parou em Harã, porque ele se entreteu com as coisas de Harã, se agradou com as coisas de Harã, e esqueceu do propósito dele pelo qual ele saiu de Ur dos Caldeus. Aí precisou Deus falar com Abraão lá em Harã, e dizer: você não saiu de Ur para ficar aqui. Se seu pai quer ficar, que ele fique, mas eu quero te levar para um outro lugar. E foi Abraão, e foi Abraão, e foi Abraão. Por quê? Porque compreendeu que Harã era um lugar de passagem, não era um lugar de permanência, porque é o Senhor que está nos guiando. Se eu tenho entendimento que a minha vida está no controle e na orientação, e Deus está me guiando, eu tenho que pensar: Deus deve ter algum motivo de estar passando comigo por aqui, está querendo me ensinar alguma coisa. E o máximo que eu vou dizer ao Senhor: Senhor, eu quero aprender o que o Senhor está querendo me ensinar. Por quê? Porque minha mente está sendo renovada, e eu estou desejando a essa vontade de Deus. O meu entendimento está me levando a experimentar a vontade de Deus. Ou seja, quando eu estou experimentando a vontade de Deus, eu estou tendo experiências com a vontade divina. Experimentar a vontade divina é ter experiências com a vontade divina. E antes que eu chegue ao céu e você, o Senhor está nos levando a ter essa experiência, para ver até quando nos agrada, até quanto nos agrada, para que a gente entenda que abrir mão de coisas que a gente gosta, a gente está abrindo mão por algo muito maior, e que aquilo que a gente está abrindo mão é imensuravelmente menor do que aquilo que o Senhor reservou para nós. Se você tiver esse entendimento, essa compreensão nos detalhes, se eu tiver, a gente vai saber fazer uma seleção melhor das nossas coisas. Eu poderia dizer das nossas escolhas, que são escolhas secundárias, porque são as escolhas de Deus ministrando em nós. Então a palavra aqui para vontade de Deus sendo boa é ágaton, é benefício, é bondade. Vontade de Deus boa, agradável. Agradável é evareston, satisfação, realização. A vontade de Deus me realiza. Me realiza, a vontade de Deus realiza o coração dele naquilo que é propósito dele para comigo. E como ela é dessa forma, essa realização vai chegando ao meu coração. Quando eu compreendo a obra de Deus, quando eu começo a ter experiências com Deus, com a vontade divina, meu coração vai se realizando com Ele. Por quê? Porque eu não estou olhando para as coisas temporais, eu estou olhando para aquelas coisas que são eternas. Ainda que o caminho que eu estou passando, o caminho que eu estou trilhando, não traga essa realização completa, me gera algumas dúvidas às vezes, eu não compreendo totalmente, eu não compreendo plenamente, mas a minha compreensão é crescente. Se você está aqui agora e a sua compreensão da obra de Deus na sua vida é crescente, é contínua e crescente, amém, amém, você está chegando num estágio de relacionamento bem achegado com o Senhor. Então eu quero a vontade dEle que é boa, segundo o olhar dEle, não o meu. Eu quero a vontade dEle que é agradável, segundo o propósito dEle, não o meu. E ela é perfeita, teleion, do grego, verdadeira, real e que se cumpre. Porque eu e você, os seres humanos, as pessoas, estão cheias de vontade que não se cumprem, que não se realizam, e que às vezes nos trazem tantos prejuízos, que a gente poderia falar de coisas comuns e pequenas do nosso dia a dia, que a gente tem uma vontade, desde a coisa que comemos, que a gente tem uma vontade de comer, e que depois aquilo faz mal à beça a nós. Aquilo foi bom? Não foi bom. Não foi bom um dia, quando eu dei uma chupada numa manga, mas fui para cima com toda a vontade, e percebi
quando corri a língua aqui no meu dente, que estava faltando alguma coisa aqui. E quando vi o miserável do dente, estava cravado no caroço da manga. Eu queria cuspir 10 mangas fora e ter meu dente de volta. Aquilo não foi bom, não foi agradável, aquilo foi muito ruim. Só que enquanto eu estava chupando a manga, Herbert, você que está rindo aí, eu não pensava nisso, que eu queria aquela satisfação imediata. E quantas coisas na vida, segundo o exemplo que eu estou dando, trazem para nós uma alegria rápida, mas ela não é permanente, nos trazem prejuízos e consequências sem limites, e a gente sofre uma vida toda, e não consegue resolver. Por quê? Porque era a nossa vontade, era o nosso querer, era o nosso entendimento de satisfação. Mas a satisfação que Deus nos traz, ela pode, nós não podemos, às vezes nós não fazemos a leitura dela imediatamente, mas daqui a pouco nós vamos começar a perceber: eita, poxa vida, eu estava com senso de perda, eu estava com senso de algo saiu de mim, que algo foi tirado de mim. E a gente vai chegar a uma conclusão que alguém já disse há muito tempo, parafraseando, que Deus não dá prejuízo a ninguém. Deus não dá prejuízos a ninguém. Quando Deus tirou o osso do lado de um homem, Ele trouxe uma varoa maravilhosíssima. E se perguntasse a Adão: e aí, Adão, trocas o osso que Ele te tirou para voltar para o seu corpo, para assumir essa belezura aí? Ele ia falar: é ruim, está repreendido. Não troco não, deixa ela ficar, que fique o osso para lá, não quero nem saber, mas eu quero ela. Porque quando a vontade de Deus traz aparentes perdas, eu dei um exemplo tão fraquinho, mas é bíblico e dá para você entender, porque foge ao meu vocabulário, à minha compreensão também. Mas quando alguma coisa se desprende da nossa vida e que aparentemente são perdas, na verdade não são, se aquilo que está acontecendo é a vontade de Deus. Nunca será uma perda, se a gente quiser valorar aquilo, valorizar aquilo, ver o valor daquilo na estética humana e ficar com os olhos humanos naquilo, a gente sim vai viver perdas eternamente. Aquilo nunca vai ser reparado dentro de nós, até que a gente tenha entendimento. Quem sabe, falando a você agora, o Espírito está trazendo à sua mente, à sua memória, algo que você pensa que foi uma perda para você, mas nunca foi, porque era Deus agindo em teu favor, e o problema foi você não compreender, você não entender naquele momento. Mas agora o Espírito está trazendo entendimento. Epa, naquele dia que isso foi tirado, que isso foi suprimido de mim, eu não exaltei o nome do Senhor, eu não soube dizer para Deus que aquilo sempre foi dele. Desculpe, não quero trabalhar aqui emocionalismo, nem trazer à sua memória as perdas de pessoas ligadas a você, que você tinha uma grande estima, um grande valor. Não é essa a minha intenção. Mas quantas vezes se perde pessoas importantíssimas na vida, e a pessoa fica sofrendo a vida toda. Me permita, dizendo e cobrando de Deus, ou tentando cobrar de Deus, porque Deus não se deixa cobrar por isso, dizendo: Deus me tirou, Deus não poderia fazer isso comigo. Quem é você para dizer o que Deus poderia ter feito ou deixar de fazer? Olha o senso da compreensão, tudo é dele, por ele e para ele. É justo chegar diante de um caixão, chorar, é justo e dizer: Deus, eu não estou entendendo, Senhor. Deus, isso está me doendo demais, eu estou sofrendo muito com essa perda, Senhor, mas eu quero entregar isso ao Senhor, porque já que eu não compreendo, eu sei que o Senhor sabe de tudo. Eu quero entregar em minha falta de compreensão ao Senhor e descansar o meu coração naquilo que o Senhor tem para mim. Ah, se eu soubesse fazer isso, ah, se você soubesse fazer isso, ah, se nós soubéssemos fazer isso sempre, diante de tudo. Mas não é possível que a gente não aprenda um dia.
Não é possível que você não aprenda um dia. Não é possível que a gente não aprenda como igreja um dia que a vontade de Deus vem para fazer aquilo que é pleno aos olhos de Deus, e às vezes se choca conosco. Quantas coisas já aconteceram na história bíblica, de coisas que foram tiradas, para que a pessoa pudesse ver a direção que Deus estava dando. Me causa perplexidade, mas eu oro de vez em quando. Eu oro. Mas a gente fica interessado em saber: Senhor, o que está em mim que não te agrada, tira, porque eu quero agradar ao Senhor plenamente. E o detalhe é Deus mexer naquilo que a gente torceria ou torce para Ele não mexer. Só que se eu quero a plenitude da vontade dEle, e a renovação do meu entendimento me leva a experimentar isso, ter experiências com a vontade de Deus, a experiência com a vontade de Deus vai me levar a ser transformado, porque eu fico vivendo a minha vidinha e pensando que aquilo é a vontade de Deus, e às vezes não é. E quanto mais eu insisto em viver a minha vidinha, quando eu falo vidinha, eu não falo no sentido depreciativo da sua vida nem da minha, mas eu falo quanto podemos estar alheios a Deus, distantes do Senhor. Então é uma vidinha. Se a gente não tiver o senso que aquilo que a gente está vivendo é uma vidinha em relação ao propósito que Deus está tentando nos mostrar, e a nossa mente não se renova, por isso a gente pode estar batalhando contra nós, lutando contra aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e a gente vai continuar vivendo e pensando que está experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas nós estamos experimentando a nossa boa, aquela que a gente acha ser boa, aquela que a gente acha ser agradável, e aquela que a gente acha ser perfeito. E aos nossos olhos isso só vai nos levar na direção oposta. Enquanto que o Senhor quer nos guiar pela mão, para nos levar a ser plenos nele. E a pergunta que não pode calar é aquela do início que eu repeti antes de falar: você ainda quer a vontade de Deus para a sua vida? Você ainda quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é primeiro aos seus olhos, nem aos meus, é primeiro aos olhos dele. Então, se eu tenho entendimento que tudo é dele, por ele, para ele, eu vou querer experimentar a vontade dele, porque eu sei que tudo é dele, e no campo de tudo que é dele, eu estou incluído, eu sou dele, e aceite você ou não, você também é dele, e tudo que diz respeito à sua vida também é dele, diz respeito a ele, isso diz respeito a Deus. As coisas que você pensa, diz sim respeito a Deus, as coisas que você fala, diz sim respeito a Deus, e as coisas que você faz, diz sim respeito a Deus, e as coisas que eu faço também. Então isso precisa ser transformado, precisa ser mudado, a formação disso. Agora, para concluir, não sendo tão eficiente como eu desejaria ser, vamos pensar em formação. Quanto tempo se leva para formar no útero de uma mulher uma criança, até ela ser madura, para nascer? Quanto tempo? Quanto tempo? E eu também não quero reviver, porque nós estamos vivendo um tempo em que, pelo menos a gente está tendo notícias, não quero dizer que isso não acontecia, mas nós estamos vendo muita incidência de muitas mulheres perdendo crianças já no início da formação. Isso já podia acontecer muitas vezes, mas a gente não tinha notícia, mas agora a gente está sabendo, e perto de nós, da nossa igreja, muitas pessoas amadas, perdendo crianças, tendo a tristeza disso. Eu não quero trabalhar essa tristeza do seu coração, mas, por exemplo, uma criança para ficar madura e nascer, para estar bem, 9 meses. Se nascer antes, não nasceu madura,
está faltando alguma coisa, não está totalmente formada. Se passar, na maioria das vezes corre o risco de estar completinho, inteirinho, igual eu vi uma vez, uma menina de um casal aqui da igreja, já tem muitos anos, 12 anos, 11, não sei quanto, linda, não é porque era linda, poderia ser feia também, não tem problema, aos olhos humanos, totalmente formada, mas demorou um pouquinho para o médico acordar que era para fazer a cirurgia que estava marcada para fazer, e a menina já nasceu sem vida. Se você for fazer a reforma da sua casa, eu quero reformar a minha casa, transformar a minha casa, está velha, eu não estou gostando, eu preciso. Se você pensar assim, eu quero fazer uma reforma em um dia, você vai conseguir reformar alguma coisa, sim ou não? No mínimo a fechadura da porta de entrada. Mas se você falar assim, não, eu quero fazer essa reforma em uma semana, você vai reformar mais coisa. Se você entender, eu quero fazer uma reforma em um mês, você vai fazer muito mais coisas. Mas se você falar assim, eu quero reformar até completar tudo, não importa o tempo, você vai conseguir fazer uma reforma geral. Quem entendeu? Quem entendeu? Então, o detalhe da minha vida e da sua é entender que essa transformação, ela não vai acontecer por um relacionamento com Deus, por um momento com Deus. Essa transformação, ela vai acontecendo gradativamente e crescentemente, enquanto eu mantenho aquele que vai renovar dentro da minha casa. Enquanto Ele estiver trabalhando na minha vida, e não vai ser um dia, não vai ser uma semana, não vai ser um mês e não vai ser um ano, vai ser toda a minha vida. O Senhor vai me restaurando, vai me renovando, vai me transformando de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor eu vou sendo transformado, e cada dia eu vou conhecendo mais ao Senhor e a sua vontade, cada dia conhecendo mais ao Senhor e a sua vontade, e cada dia tendo prazer na vontade de Deus. É isso. Fique de pé comigo. Nós estamos lendo o livro de Ruth. Quem está lendo? Cadê o pessoal do louvor? Quem está lendo o livro de Ruth? Se você não começou, ainda dá tempo. E nós vemos na história de Ruth uma mulher mal formada, uma mulher que tentou agir em benefício da sua família, concordando com algumas coisas, e nada daquilo deu certo. E a Ruth chegou, Noemi. A Noemi chegou num momento que ela ficou muito aborrecida. E ela não entendeu que parte daquilo que estava acontecendo, ou aquilo que estava acontecendo, foi culpa dela própria, das escolhas dela e do seu marido. Mas que haveria, pastor Enéas, oportunidade dela abrir o coração para Deus transformar aquilo que precisava ser transformado. E ela volta para sua terra, para Belém de Judá, para a casa do pão. E se você quiser ver algumas coisas a mais disso aí, acesse o link da igreja, das mensagens diárias, que essa semana o pastor Enéas ministrou várias ministrações sobre isso, e foram muito interessantes. E nós vamos continuar falando todo mês sobre isso. E a Ruth, quando voltou para a casa do pão, perceba isso, ela volta para a casa do pão, por causa do instinto de sobrevivência humano.
Ela não voltou para a casa do pão, nunca ela voltou para a casa do pão imaginando que daquela descendência, do relacionamento de Ruth com Boaz, iria gerar o rei Davi na descendência, nunca, em momento algum. Mas ela voltou para a casa do pão por causa do pão, ela voltou para a casa do pão olhando o pão. E mais uma vez ela está em busca do pão humano, ela está articulando a sua vida e a sua vontade à caça da satisfação humana. E quantos de nós somos Noemi assim, agimos dessa forma, como Noemi agiu dentro desse livro que traz essa história? Nós vamos atrás, somos sagazes em querer satisfazer uma necessidade emergente e que é grave aos nossos olhos. Mas quando ela volta, todo mundo fala: Noemi, agradável, epa. Ela não me chama assim não, me chame Mara, porque eu estou voltando com amargura no meu coração, cheia a partir, mas o Senhor me fez voltar vazia. Olha o que ela diz: o Senhor me fez voltar vazia. Olha o que ela diz: a mão de Deus pesou sobre mim, pá! E aí, ela tem a sorte, entre aspas, de ter uma nora chamada Ruth, que conheceu ao Deus dela e a vontade do Deus dela, e amou ao Deus dela e a vontade do Deus dela, e se colocou dentro daquele propósito. E daqui a pouco, enquanto o botão do paletó aqui caiu, depois eu acho, e daqui a pouco alguém diz para ela: essa sua nora vale mais do que 10 filhos. E daqui a pouco está ela embalando um neném no braço, que é o filho da sua nora com o resgatador da sua família. E daqui a pouco aquela criança cresce, está gerando filhos. E daqui a pouco, por conta da vontade de Deus e da misericórdia do Senhor na vida dela, nasce daquele relacionamento, algumas gerações depois, o grande homem chamado Rei Davi. Por quê? Porque o mandamento de Deus e a vontade de Deus pode sim ser penosa para nós, dependendo da nossa maneira de ver. Mas a vontade de Deus pode começar hoje, ser agradável, boa, agradável e perfeita, dependendo de que nível está a inclinação dos nossos olhos. E há uma oração aqui que eu quero fazer com você. E essa oração não é nova, é bíblica. Essa oração é: Senhor, desvenda os meus olhos, abre os meus olhos, para que eu veja. Você quer orar isso comigo? Você quer orar isso comigo? Por favor, diga se você quer orar isso comigo, porque senão eu vou orar só eu não preciso orar no microfone. Você quer orar isso comigo? Você quer que o Senhor tire as escamas dos seus olhos, como tirou de Saulo de Tarso? A Bíblia diz que ele cuidava de estar fazendo um serviço para Deus, matando crente, matando cristão, até o dia que a sua mente foi renovada e ele teve a compreensão da vontade de Deus. E a vontade de Deus para Paulo, humanamente falando, não foi tão boa, agradável e perfeita. Não, Senhor. Estou falando humanamente falando, mas espiritualmente falando, transbordou. Paulo chegou ao limite de dizer: não tenho amor nenhum por minha vida, contanto que se cumpra em mim o projeto dele, a vontade dele. Eu escolho a vontade dele para a minha vida. Você quer a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus para a sua vida vai te levar a perdas humanas, mas a conquistas espirituais incríveis. Isso é o cerne do nosso relacionamento com Ele.
Nós vamos agora banquetear com a vontade de Deus. Vontade de Deus. Deus olhando do céu, o seu filho sendo crucificado, você acha que ele estava sorrindo para isso? Vontade de Deus, seu filho sendo morto na cruz, por você. Por você. Pelo gozo que lhe estava proposto, diz a Bíblia que Jesus suportou a cruz. Pelo gozo que lhe estava proposto, mas aquele momento foi amargo e difícil, a ponto de Cristo no Getsemane transpirar gotas de sangue, e a Bíblia diz, literalmente, por conta da agonia da morte. Sabe tudo isso por quê? Por causa de você. Por causa de você. Olha o que Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava no lombo dele, estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele pegou toda a ferida, todo o machucado, todas as úlceras espirituais, ele assimilou para si, para que eu e você tivéssemos vida nunca fora dele, só nele. Só nele. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero convidar você a aceitar a Cristo e a reconhecer aqui a Cristo. Você pastor, você evangelista, você obreiro da igreja, você membro da igreja, você visitante, você convidado, estou convidando você a receber a Cristo aqui, a entender o projeto de salvação. Vem o Senhor, minha vida. Dá o tom para mim. Vocês iam cantar outra canção? Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício.